Shalom. Nós devemos continuar olhando para João capítulo 14, verso 6, para identificarmos no tabernáculo uma mensagem tremenda de Deus. E é o que nós queremos fazer nessa e nas próximas devocionais. Olhando para João 14, 6, vemos que Jesus ele declara: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E quando ele fala isso, Jesus está deixando claro que aquilo que Deus havia revelado lá no Velho Testamento, aquilo que Deus havia dado a Moisés na construção do tabernáculo, era algo para ser vivido por eles, mas também por nós. Aprendermos a olhar para o caminho que foi aberto. A Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Pai. E se nós lembrarmos do tabernáculo ou do templo de Salomão, nós vamos identificar exatamente isso, uma sequência e detalhes nessas duas construções que nos identificam ou nos colocam nesse caminho na direção do acesso irrestrito ao Pai. Vamos começar olhando para a figura do tabernáculo, que nós já vimos anteriormente, mas queremos ver um pouquinho mais. Observe, por exemplo, que o tabernáculo, como uma figura retangular, né, era cercado totalmente a parte externa. E você olhando nesse gráfico que está aí diante de você, você vai identificar que essa parte primeira que aparece do tabernáculo se chama átrio. Para se acessar ao átrio, é necessário você passar por um lugar chamado portão. Um portão cujo nome era caminho. Então, todo judeu sabia que no tabernáculo, ou posteriormente no templo, eles tinham que passar pelo caminho, o portão, o caminho, para poder terem acesso a um lugar muito especial. O que é que tinha nesse átrio? Nesse átrio tinha, em primeiro lugar, o altar do sacrifício. Ali eram oferecidos os sacrifícios pelos pecados do povo. Ali cada família levava o seu sacrifício, ali cada pessoa levava a sua oferta ao Senhor. Então, nesse processo de estabelecer o culto a Deus, a primeira coisa era o sacrifício, porque tudo começa com o derramamento de sangue. Tudo começa com o sacrifício substitutivo. Logo após o altar do holocausto, havia a bacia de bronze. E nela havia ali, então, água para que os sacerdotes, antes de entrarem na outra parte do tabernáculo ou do templo, eles pudessem se lavar. E não apenas isso, a bacia de bronze, como naquele tempo era usado também, como um espelho. Então o sacerdote, ao curvar-se para lavar as mãos, o rosto, ele olhava para si mesmo no reflexo que estava naquela água. E então ele podia refletir sobre a sua própria vida, como ele estaria entrando no lugar santo, e se fosse o sumo sacerdote, como estaria entrando no Santo dos Santos. Então a primeira lição que nós precisamos aprender é que tudo começa no altar do sacrifício, ali na cruz, porque o Cordeiro, Jesus, foi morto desde a fundação do mundo. Então nós entendemos que o tabernáculo nos fala isso, queremos ter acesso à presença de Deus, tudo começa no sacrifício de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi derramado para a purificação dos nossos pecados. E então, uma vez que eu e você tratamos os pecados e entregamos a nossa vida a Jesus, o passo seguinte é a bacia de bronze, que é a bacia da purificação ou da santificação. Não se acessa a presença de Deus sem santificação. Nascendo de novo, santificação, acesso à presença irrestritamente.